Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente fala aqui sobre o direito do trabalho e hoje a gente vai falar especificamente sobre dois direitos dos motoristas de longa viagem, que é o adicional de periculosidade e o adicional noturno. Se você é motorista ou conhece algum colega que é motorista, encaminhe esse vídeo e fica atento para entender mais sobre esses dois direitos. Vamos então, pessoal, começar com o direito ao adicional noturno. O adicional noturno, ele é devido para todo e qualquer motorista que trabalha durante o período noturno. O que é esse período noturno? É qualquer horário de trabalho, qualquer jornada de trabalho que aconteça entre o período das 22 até as 5 da manhã do dia seguinte. Então, se você faz algum tipo de viagem, algum tipo de transporte, né, nem que seja por 1 ou 2 horas durante esse intervalo que eu falei de horário, de 22 às 5, você tem direito de receber o adicional noturno sobre essas horas de trabalho. Vamos, por exemplo, mencionar aqui um caso real. Você é motorista, você faz o transporte de uma determinada mercadoria, por exemplo, leite, e é necessário, a empresa exigiu que você fizesse essa viagem para levar esses litros de leite até o fornecedor, até o cliente, durante a madrugada, porque essa carga ela precisa chegar logo de manhã cedo lá. Então você sai do seu ambiente de trabalho, com o caminhão carregado, ali em torno das 22, faz todo o cronograma de viagem e chega nesse cliente às 6 da manhã. Durante essa jornada de trabalho que você teve, você vai ter direito de receber o adicional noturno em todas as horas. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque antes eu tinha dito que era das 22 às 5. E nesse exemplo que eu mencionei, eu falei das 22 às 6. Vocês notaram isso? Por que eu trouxe esse exemplo passando das 5 horas? Porque é sim também direito receber o adicional noturno sobre essa hora que ele fez ali às 6 da manhã, das 5 às 6 da manhã, porque o adicional noturno também é devido quando se faz uma jornada noturna e se prorroga ela, tá certo? Então não vai, nesse caso que eu mencionei aqui de exemplo, não vai ser pago somente o adicional noturno das horas trabalhadas das 22 às 5, mas sim das 22 às 6, que foi o momento em que ele encerrou a jornada de trabalho dele, tá bem? Agora, o que esse adicional noturno ele representa, financeiramente? Qual a diferença? Ele sempre de no mínimo 20% a mais da hora do funcionário, então tem sempre esse acréscimo de 20% enquanto ele estiver trabalhando nesse horário noturno. E aí a gente precisa ver também a convenção coletiva, porque esse adicional de 20%, ele pode sofrer um aumento que é previsto lá na convenção coletiva. Então a gente vê muitas convenções do ramo do transporte que muitas vezes prevêem um adicional noturno de 25%, 30% ou até mais. Então a gente precisa também ler a convenção coletiva da categoria e da região em que aquele funcionário, aquele motorista está trabalhando, para a gente entender direitinho qual é o adicional que é devido para ele quando ele estiver trabalhando em horário noturno, tá bem? Vamos então agora para o segundo direito do vídeo aqui, que é o adicional de periculosidade. Sobre o adicional de periculosidade, nós já temos um outro vídeo aqui no canal em que a gente menciona justamente vários motivos que fazem com que o funcionário, o motorista, ele tenha direito de receber esse adicional, justamente porque ele está exposto a uma situação que é perigosa, que coloca em risco a vida dele. Então, sempre que o funcionário, o motorista, ele estiver dirigindo em alguma condição que traz esse perigo para a vida dele, ele vai ter direito de receber esse adicional de 30%, que é o adicional de periculosidade. Diferente do adicional noturno, que sofre às vezes um pouquinho de variação no percentual, esse é sempre de 30% sobre o salário do funcionário e não sobre o salário mínimo. A gente tem alguns outros adicionais que são calculados com base no salário mínimo, mas esse de periculosidade é com base no salário do funcionário, tá bem? Então, quando o funcionário ele tiver o direito de receber esse adicional de periculosidade, a gente faz o cálculo aplicando 30% sobre o salário dele, tá bem? As condições, como eu mencionei, que podem ser consideradas perigosas, por exemplo, transporte de carga perigosa, depende também da quantidade de diesel que já vem, no seu caminhão. Muitas vezes a gente vê que caminhões de longa viagem têm 2 tanques, uma quantidade de diesel bem grande, então também já pode se aplicar, e várias outras situações que precisam ser avaliadas, eventualmente como é que funcionam os abastecimentos, vários outros motivos que podem fazer com que surja o direito do recebimento desse adicional. Então, vou colocar aqui
aqui na descrição do vídeo esse vídeo que eu estou me referindo a respeito do adicional de periculosidade para vocês assistirem também e verificarem, olha, né, de fato, eu me enquadro aqui em alguma das situações que foi mencionado no vídeo. Então, poxa vida, eu teria direito de receber esse adicional, né? Agora, se ao longo do vídeo você identificou que você deveria receber alguns dos dois direitos que eu mencionei aqui, como por exemplo adicional noturno ou adicional de periculosidade, mas não vem recebendo isso na sua folha de pagamento, é importante você ficar atento e entender o que pode ser feito a respeito dessa situação, né? A primeira coisa que nós orientamos é justamente salvar provas de que essa situação acontece com você. Então, por exemplo, eu dirijo em horário noturno, né? Eu começo a minha jornada de trabalho meia-noite, eu prorrogo, né? Eu sigo trabalhando por várias horas noturnas e não recebo. Guardar provas dessa direção, nesse horário que você está fazendo e procurar a empresa para conversar, né? Fala, olha, empresa, né? Eu verifiquei que é um direito meu como trabalhador, por que não está sendo pago? O que a gente pode fazer, né? Eu tenho documentos, eu tenho provas aqui de que eu de fato trabalhei. Muitas vezes a empresa ela já mantém também, né? Um tacógrafo, um registro de rastreamento. Então, usar também esses documentos da empresa para corroborar o que você está expondo para eles e falar, olha, né? Eu entendo que é sim devido a esse adicional, a gente consegue regularizar essa situação, a empresa pode começar a fazer o pagamento, né? Vocês concordam que realmente ele é devido. Então, ou seja, né, o diálogo, conversar com a empresa, procurar os RH, enfim, o responsável, o superior, o gerente, para tentar resolver essa situação de uma maneira amigável, conversando. Se nessa, né, opção, nessa conversa não for possível resolver, aí sim vai ser necessário partir para uma segunda etapa, que é procurar um advogado especialista em direito do trabalho, apresentar todas essas provas, esses documentos que você juntou no momento em que for conversar com a empresa e expor também para ele. Olha, a situação acontece assim, assim, assado, né? Acho que é o meu direito de receber isso, o que você acha, qual a sua opinião como profissional a respeito disso e o que pode ser feito. Certamente ele vai te direcionar também, né? Vai avaliar toda a documentação que você tem, vai realmente verificar se é direito seu receber o adicional noturno, o adicional de periculosidade e vai te orientar quais são as etapas que precisam ser feitas, tá bem? Provavelmente as etapas vai ser justamente fazer um processo judicial, né? Cobrar judicialmente esses direitos que não são pagos, até porque já foi feita uma tentativa de cobrança amigável através da conversa que você fez com a empresa e não foi regularizada a situação. Então, muito provavelmente ele vai te direcionar para esse caminho de um processo judicial e vai te explicar cada etapa, né, uma após a outra que vai acontecer até você ter, de fato, o seu direito garantido, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal e também ativem o sininho para ficar por dentro e receber as notificações dos próximos vídeos, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!